Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula online do curso, tá? Como todos já sabem, por um período vamos estar aí estudando de maneira online, de maneira à distância, devido às circunstâncias atuais, mas assim que brevemente possível, né? Assim que possível, estaremos de volta aí com as nossas aulas presenciais, mas o importante é que possamos continuar juntos estudando e aprendendo, né? Então, galera, como nós já havíamos falado, nós vamos dar aí continuidade no nosso conteúdo da aula anterior, tá? Na última aula que nós tivemos aí presencialmente. É claro, repassando aí, recapitulando, na aula passada nós aprendemos através do menu layout da página do nosso Word. E aí seria legal, caso você tenha o Word aí na sua máquina, que você possa abrir qualquer versão, tá? Você vai encontrar aí na guia layout da página ou na guia design, tá? Se for uma versão mais nova, o menu de quebras, né, que nós aprendemos na aula passada, ou seja, como quebrar linhas, colunas, hifenização, ou seja, o ato de inserir hífens de forma automática toda vez que tivermos uma quebra de texto. E também aprendemos na última aula a letra capitular aqui na guia inserir, lá no cantinho, ó. Letra capitular, tá apagadinha porque não tem nenhum texto no momento. Na aula de hoje nós vamos dar seguimento aí na nossa aula de Word, falando aí sobre a inserção de dados externos dentro do programa Word, beleza? Então a gente vai falar bastante aí sobre a guia inserir do nosso programa. Clicando aí na guia inserir, primeiro falaremos aí sobre a imagem, tá? Lembrando que já falamos sobre tabelas, então a gente não vai repetir esse recurso, já que ele foi ensinado separadamente. Vamos clicar na opção imagem. Feito isso, ele vai abrir o explorador de arquivos para que a gente possa inserir qualquer imagem existente no nosso computador, tá? Qualquer imagem suportada aí pelo Word, e ele tem diversos tipos de extensões suportadas, ou seja, ele consegue ler aí, interpretar e consegue importar a maioria dos tipos de arquivo do tipo imagem, tá? Vou pegar qualquer imagem aqui como exemplo. Vou pegar essa imagem aqui do celular. Vou clicar aqui no inserir. A imagem, galera, sempre será importada no seu tamanho original, tá? Então você vê que a imagem ela tem esse formato um pouco diferenciado, mais largo, né? Ela sempre será importada no tamanho original. Então se ela for pequenininha, ela vai entrar pequenininha, se ela for grande, ela vai ser importada grandona, tá? E é importante que a gente saiba redimensionar essa imagem através dos pontinhos que nós temos aqui, ó, nas laterais da foto, tá vendo? Quando a imagem está selecionada, ela fica com essas bolinhas no entorno da imagem, e nós vamos sempre utilizar, ó, as pontinhas da imagem, tá? Ó, sempre as pontas, tá? E nunca aqui no meio, tá? Da imagem. Por quê? Porque normalmente quando você altera pelo meio, observa que a imagem vai, ó, achatar, tá vendo? Ela não vai ficar na proporção que ela é originalmente. Então é legal você usar as pontinhas, porque ele vai manter o seu formato original e vai evitar o achatamento da foto. Tá? A mesma coisa acontece por aqui, ó. Evita alterar por aqui, senão vai achatar, tá vendo? Você vai deixar a imagem chata, ela não vai ficar do jeito que ela era originalmente. Então sempre use as pontinhas, ó, os cantinhos da imagem. Aqui em cima na bolinha verde é possível que você gire a imagem, ó. Colocou o mouse em cima da bolinha verde, vai aparecer essa setinha aí encurvada. Agora é só você clicar e arrastar para você poder rotacionar a foto.
tá? Dessa maneira. Dei um Ctrl Z aqui para voltar, tá bom? Fica um pouco mais fácil, né? Ctrl Z, volta ao normal. Ao invés de eu ter que voltar no mesmo ângulo certinho, simplesmente eu posso dar um Ctrl Z também. Bem, galera, quando clicamos na imagem, observe que automaticamente lá em cima, ó, é habilitado um menu chamado Ferramentas de Imagem, tá? É um menu específico para que possamos configurar a nossa fotografia, a nossa imagem que foi inserida no arquivo, tá? No documento Word. Clicando em Ferramentas de Imagem, nós vamos ter aqui algumas ferramentas que nós vamos ver aí que podem nos ajudar a deixar a nossa imagem com uma aparência melhor. Como por exemplo, nós temos o menu Correções, onde nós podemos corrigir o ajuste de nitidez da imagem aqui nessa linha de cima. E na de baixo, nesse grupo todo de baixo, nós podemos ajustar o brilho e contraste, tá? Quanto mais você arrastar para a direita, maior o brilho, menor o contraste. E vice-versa, quanto mais você arrasta para a esquerda, menor o brilho, maior o contraste, tá? É claro que em alguns casos a gente tem algumas configurações diferentes, como menos brilho, zero contraste, mas normalmente a regra é essa, tá? Arrastando para cá para o canto esquerdo, fica com mais contraste, menos brilho. E arrastando da esquerda para a direita, maior o contraste, ou melhor, maior o brilho e menor o contraste, tá? Aqui embaixo nós temos o menu de cor, onde nós podemos ajustar a saturação na primeira linha, deixar a imagem mais forte, mais quente, ou mais fria, né, arrastando para a esquerda. Nós podemos na linha de baixo ajustar o tom de cor. E aí é só você deixar por alguns instantes o mouse na imagem, na miniatura, né, na ferramenta, que ele vai exibir lá como é que vai ficar, sem a necessidade de você aplicar, tá? E o recolorir vai aplicar aí um filtro de cor diferente da original da foto, tá vendo? E aí também ficaria bem legal aí para alguns tipos de trabalho, principalmente na área de marketing e divulgação. Daria uma ênfase bem legal aí à imagem. Nós temos os efeitos artísticos, que são diversos, que são filtros também, tá? Que variam aí entre lápis de cor, giz de cera, guache, né, pincel. Existem vários efeitos aí diferentes que você pode aplicar na foto. E aí é da mesma forma, da mesma maneira que a gente vai aplicar. Colocando o mouse em cima para visualizar. Gostou do lado do efeito, é só você clicar para selecionar o efeito. Em estilos de imagem, que é essa área maior aqui, onde nós temos na verdade efeitos prontos, tá, pessoal? Com molduras prontas, tá vendo? Sombra, reflexo, contorno. Então nós temos esses efeitos prontos. Querendo ver mais opções, você vai clicar aqui na setinha de baixo, nessa setinha aqui, ó. E aí vai ter mais ferramentas aí de estilos para a gente poder escolher entre elas, caso queira um efeito já pronto, né? Eu não quero ter trabalho, o efeito pronto já é o suficiente, eu posso escolher um desses efeitos, beleza? Show de bola. Em borda da imagem eu posso definir aqui, ó, o tamanho da borda e a cor da borda que eu desejo para cada imagem. Então, se eu quiser uma borda, eu escolho a cor, escolho a espessura, ou seja, a grossura da borda. E aqui eu posso escolher o tracejado, tá? Se ela vai ser pontinho quadrado, ó. Se ela vai ser traço, traço ponto. Posso escolher um dos efeitos de traço ou de linha tracejada através da opção traços, tá?
Eu vou desativar essa opção clicando na opção sem contorno. Vou desativar esse recurso. Efeitos de imagem, galera, eu tenho os efeitos que eu tenho aqui no estilo, só que separados um a um. Aqui eu tenho as pré-definições, que são os efeitos prontos. Eu tenho sombra, que são os ângulos da sombra, a sombra externa, ou seja, a sombra do lado de fora da foto, projetada do lado de fora. Eu tenho a sombra interna, ou seja, a sombra projetada do lado de dentro da imagem. São essas aqui, cada uma no seu ângulo. Eu tenho a perspectiva, ó, que é esse efeito aqui, que basicamente simula, né, a iluminação batendo na imagem e gerando uma sombra. Eu tenho reflexo, que é esse efeitozinho, ó, de espelhado. E aqui os de baixo, os outros efeitos de reflexo, são os distanciamentos. Aqui é mais pertinho e aqui vai separando, vai ficando mais distante. E aqui na ponta é o efeito mais fraquinho, aqui é o mediano e esse é o mais forte, né? Então aqui a gente vai escolhendo qual é o efeito que nós desejamos. Escolher o efeito desejado, só clicar, tá? Nós temos o brilho. Bordas suaves, que é esse efeito aqui, ó, de bordas. Bezel. E rotação 3D, tá? Caso queira rotacionar o objeto ou imagem selecionada. Uma coisa importante aí sobre a imagem é o seu posicionamento. Eu tenho duas possibilidades de posicionar a imagem, ó. Posso utilizar a ferramenta posição para escolher a área onde a imagem será posicionada. Vou diminuir ela um pouquinho. Aqui em posição eu posso definir aonde a imagem será posicionada, ó, na parte superior, que é onde ela já está, no centro, na parte direita da parte superior da folha. Vou descer um pouquinho mais a folha aqui, só para vocês verem, ó. Eu posso colocar ela no meio da folha, em sua parte esquerda, no centro, direita, ou na parte inferior da folha, tá? Então, na verdade, esses alinhamentos eles nos dão posições pontuais, ou seja, específicas, né? Eu não tenho muita liberdade para posicionar aonde eu quero. Se eu quiser posicionar a imagem aonde eu exatamente quero, eu vou clicar aqui em quebra de texto automática e vou utilizar uma das opções melhores aí para a gente trabalhar com texto, ideais, é a ferramenta através. Clicando em através, ele vai deixar eu arrastar a imagem para qualquer lugar, ó, livremente, sem você precisar escolher uma posição específica. Simplesmente você pode colocar onde quiser que funciona. E mesmo se tiver texto, não existe problema. Vou colocar um código aqui de exemplo, só para gerar um texto, para vocês verem. E observe que com a opção através, ó, a imagem ela vai se ajustando ao texto, tá? Ela vai se ajustando direitinho ao texto. Então ela também tem esse benefício, tá? De você poder posicioná-la em qualquer lugar e junto de qualquer documento, porque ele se ajusta de forma automática, beleza? Então por isso é ideal aí, é bem interessante em boa parte dos casos a gente usar o recurso através da ferramenta quebra de texto automática, tá? Beleza. Deixa eu desfazer aqui para tirar apenas o texto. Maravilha. E aí, por último, e não menos importante aqui em ferramenta de imagem, a gente pode falar sobre a ferramenta cortar, tá? Que é bem interessante caso você queira fazer uma edição básica na imagem. Então, digamos que eu queira cortar um pedaço, esse pedaço vazio da foto. Eu posso clicar aqui no desenho de cortar, ó, bem no desenho. Ele vai habilitar essas pontinhas de cor preta
eu vou arrastá-las para dentro, vou empurrar para dentro, ó, até onde eu quero que corte. E é o seguinte, a parte colorida é a parte que vai manter, a parte escura é a que vai ser cortada, tá? Clicou novamente no desenho, maravilha, pronto, a imagem já está cortada, já está pronta aí para ser utilizada, já está editada, tá? Você não precisa salvar a imagem, não precisa fazer nada além do que isso, tá? A imagem já está ok, você pode trabalhar com ela, já está editada. Agora eu vou deletar essa imagem, tá? Clicando sobre ela, caso ela não esteja selecionada. Se ela estiver selecionada, ok, é só você ver aí nas bordinhas azuis em volta. E eu vou apertar a tecla Delete ou Del do meu teclado para apagar, para excluir essa imagem, ok? Agora nós vamos lá na guia Inserir e vamos falar sobre o Clip Art. O Clip Art, galera, nada mais é do que um banco de imagens da Microsoft Office para nos auxiliar aí para poder inserir figuras e ilustrações que fazem parte aí do banco de dados aí de imagens do Microsoft Office. São imagens 100% gratuitas. Nós não temos apenas imagens, mas temos também pequenas animações, áudios que vão ser utilizados mais para frente nos próximos módulos. Mas o interessante é que é um banco totalmente gratuito que a Microsoft disponibiliza para os seus usuários, beleza? Então a gente pode utilizar bastante isso para ilustrar, incrementar, gerar valor aí no nosso trabalho e deixar ele mais bonito, tá? E para que possamos inserir um clip art no nosso documento, nós vamos clicar em clip art. Vai aparecer uma barrinha lateral aqui, ó, à nossa direita, onde eu vou ter um campo de procura, ó, de busca, né? Então procurar por, aí eu teria que saber qual o nome da figura, né? Qual tipo de figura eu estou procurando, e não necessariamente ela vai ter o nome que eu vou procurar. Então vou colocar aqui, ó, dinheiro, por exemplo, vou clicar em ir. Ah lá, beleza, ó, apareceu alguma coisa relacionada a dinheiro, mas nem sempre vai bater exatamente com aquilo que eu procuro. Então o que eu posso fazer nesse caso, Vitor? Caso o que eu procuro não exatamente esteja com este nome, que pode acontecer, tá? Você vai apagar o que você digitou, caso não apareça nada, e vai carregar todos os clip arts, ó, clicando na opção ir. Olha lá, clicou em ir, ele vai carregar a lista toda, ó, completa de clip arts para você poder inserir no documento, tá? Então eu vou inserir, por exemplo, esta imagem. Então para inserir essa imagem, posso clicar na setinha lateral e escolher a opção inserir, ou eu posso simplesmente clicar no desenho, tá? Ó, dei um clique no desenho, ele vai inserir este clip art no meu documento, ok? Então tá lá a figura lá, perfeitamente inserida no meu trabalho. Eu posso aumentar ou diminuir, a qualidade é muito boa da imagem, então ele tem uma ótima qualidade, você pode utilizar no documento sem medo de ficar feio, com a qualidade baixa, tá? Então é uma vantagem aí dessas ilustrações aí de clip art. Caso você queira utilizar, a gente utiliza bastante no PowerPoint. Então no módulo de PowerPoint a gente vai explorar bastante esses tipos de recursos, mais voltados para efeitos visuais, tá? Mas pode acontecer de você precisar de uma ilustração em alguma situação no Word também. Então você também vai poder utilizar o banco de dados clip art, tá? O banco de figuras clip art para o seu trabalho e para o seu documento dentro do Word, beleza? Aí observa que quando eu clico no clip art, aparece o mesmo menu que apareceu anteriormente para imagens, ou seja, nada do que nós falamos anteriormente muda. Tudo que foi aplicado para imagens ou fotos do seu computador também será aplicado de efeitos para, no caso, as figuras do clip art. Beleza? Então os mesmos recursos ficam disponíveis aí para esse objeto, beleza? Querendo remover o clip art, você vai apertar a tecla Delete para excluí-lo, ok? Então façam isso aí para
não ficar muita coisa, tá? Muitas informações na sua tela. Eu vou fechar a colunazinha de clip art, a gente já entendeu como é que funciona, é bem simples. Vou fechar aqui à minha direita. E vou falar aqui rapidamente sobre a ferramenta Formas. A ferramenta Formas vai servir aí para a gente inserir qualquer forma geométrica no meu documento. Então eu tenho vários tipos interessantes de forma que podem nos ajudar bastante. Então digamos que eu queira, ó, esse modelo de seta. Então eu vou clicar lá na setinha, vai aparecer essa cruzinha preta, é só eu clicar e arrastar para definir o tamanho dela. Quando o tamanho estiver suficiente, eu vou clicar em, ou na verdade eu vou soltar o botão do mouse, né? Nesse caso eu não vou clicar não, eu vou soltar o botão, né? Já que eu estou arrastando com o botão pressionado, eu vou soltar, tá vendo? Beleza, tá lá a setinha. E o mais interessante é que essas formas podem receber texto, tá? Então observa que tem esse espaço aqui maior, a gente pode digitar dentro dele. Para que eu venha digitar dentro dele, ó, botão direito do mouse, adicionar texto, e aqui dentro eu posso digitar o texto que eu quiser. Então, vou colocar um texto de exemplo aqui só para a gente ilustrar, tá vendo? Então, só para entender aí, ó, como que funcionaria texto dentro de forma, é muito simples. Criou a forma, botão direito dentro dela, editar texto, tá? Caso você queira fazer modificações na forma, quando você clica sobre ela, observa que aparece um outro menu especial chamado ferramentas de desenho. Clicamos em formatar. Lá eu vou ter alguns estilos, tá vendo, de cores para que eu possa definir. São modelinhos prontos, muito fáceis de ser utilizados. Aqui eu posso escolher a cor em preenchimento da forma, caso eu não queira a cor que eu escolhi ali no estilo padrão. Aqui a borda ou o contorno. E aqui embaixo eu tenho aqueles mesmos efeitos, só que agora aplicados à forma. Ou seja, eu tenho sombra, eu tenho reflexo, eu tenho brilho. E assim sucessivamente. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. A atividade que eu quero que vocês pratiquem aí é justamente exercitar tudo aquilo que nós vimos. Ou seja, inserir imagens no documento, altere os seus tamanhos, redimensiona da forma correta, em seguida delete a imagem, insira clip arts aí na imagem, ou melhor, no documento, vários clip arts, altere os seus tamanhos, remova, altera a posição do objeto, faz lá a quebra de texto, tá? A quebra de texto automática aqui através dessa opção, ó, chamada através. E por último, insiram a forma, tá? E testem várias formas, não somente essa, e habilitem texto aí para que vocês possam digitar dentro delas, apenas para a gente praticar um pouquinho o que foi aprendido, tá? Se possível, faça junto comigo conforme eu for fazendo, porque aí fica até mais fácil de você absorver, tá bom? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos encerrando por aqui. É claro que com essas ferramentas e com outras que a gente vai aprender, nós vamos elaborar alguns documentos, tá, nas próximas aulas. Então fiquem atentos, porque a gente vai praticar e usar bastante desses recursos que nós aprendemos na aula de hoje na prática, tá bom? Então, galera, nesse caso a gente não vai salvar o arquivo, foi apenas para a gente testar mesmo. Você vai fechar o seu arquivo sem salvar. Eu desejo aí um excelente fim de semana para vocês, tá? Até a próxima aula, a gente se vê. Um bom fim de semana, uma boa semana a todos vocês. E a gente se vê na próxima aula, tá? Grande abraço. Tchau, tchau, gente.